Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. No mês passado, a discussão sobre a legalização do aborto no Brasil voltou a ganhar a presença nos noticiários, com a pressão gerada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, para que o Congresso e o Senado se posicionassem diante daquilo que, segundo eles, seria um passo imprescindível para que o nosso país passasse a estar antenado com as tendências mais atuais de respeito aos direitos femininos. Vamos saber a visão da doutrina espírita sobre o aborto, este tema tão grave? Antes, para começarmos o nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. Aqueles que nos assistem há mais tempo devem lembrar-se da posição firme da nossa doutora Marlene Nobre, a idealizadora e primeira apresentadora do Portal de Luz. Ela, que era médica, presidente das associações médico-espíritas do Brasil e internacional, era terminantemente contra o aborto, assim como todo o movimento espírita e demais representantes de outras religiões cristãs, entre evangélicos, católicos, são todos a favor da vida. Mas por quê? Vamos entender melhor? Porque é um crime covarde a interrupção de uma gravidez, a vida de um ser que já estava encarnado na barriga da mãe e que, sem direito de se defender, é privado de vivenciar o que lhe estava programado naquela nova oportunidade, sendo morto abruptamente. Claro que há casos graves que devem ser avaliados separadamente, como as gestações que colocam em risco a vida da mãe. Mas, no geral, os abortos cometidos por falta de planejamento familiar, por opção da mulher que não desejava naquele momento ter um filho, e mesmo pela descoberta de que o feto apresenta má formação ou doenças, não devem ser consumados. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, acompanhamos o momento exato da reencarnação do personagem Segismundo, no capítulo 13. É a prova de que desde o momento em que um embrião é concebido, lá existe uma vida, um espírito ligado àquele corpo que está iniciando a sua formação. Isto sem falarmos de toda a preparação prévia para aquele espírito, na etapa em que ele se encontrava ainda com seus mentores no plano espiritual. Há um imenso esforço de planejamento reencarnatório
pelo qual todos nós passamos, na escolha das provas e dos desafios que iremos enfrentar naquela próxima encarnação. A mãe grávida, que teme, com razão, ter de cuidar de um bebê anencéfalo, antevendo o sofrimento do filho, a sua curta vida e mesmo todo o sofrimento que ela própria terá de passar, talvez não saiba da finalidade de toda aquela aparente fatalidade. Não existe nada que não tenha sido programado para o nosso aprimoramento espiritual, e o sofrimento que a criança porventura passaria, talvez estivesse sendo aguardada por ela a fim de assimilar lições importantes, depurar o seu espírito há muito tempo. A doutora Marlene Nobre sempre nos lembrava também que a bandeira espiritual do Brasil encontrava-se imaculada, pois o nosso povo era pacífico. Apesar de todos os problemas políticos e econômicos pelos quais estamos passando, somos, na nossa maioria, um povo solidário, bom, generoso, com um forte sentimento religioso, características não tão fáceis de serem encontradas em outros povos. E a descriminalização do aborto seria uma mancha de terríveis consequências para o nosso país, segundo palavras do próprio Chico Xavier. Criaria um karma coletivo para o nosso povo, ainda mais se motivadas pelo comportamento egoísta de se decidir pela vida ou morte de um bebê que é ou não desejado em um determinado momento da vida da mulher. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, protocolou no início deste último mês de março uma ação no Supremo Tribunal Federal na qual pede a descriminalização do aborto por parte de gestantes que tenham até 3 meses de gravidez. O partido argumenta que impedir a interrupção das gestações viola princípios fundamentais das mulheres. A ação teve como relatora uma mulher, a ministra Rosa Weber. E até o momento, a imprensa não noticiou nenhuma decisão contra ou a favor desta ação. O questionamento deles é sobre a criminalização do aborto pelo nosso Código Penal, que foi escrito em 1940, muito anterior à nossa Constituição Federal, que é de 1988. O argumento do partido é que um texto tão antigo, desatualizado, viola os direitos das mulheres, como a liberdade de escolha com o que acontece com o seu próprio corpo, a dignidade, o planejamento familiar e a cidadania. E dizem também que países mais desenvolvidos já permitem o aborto como uma demonstração de respeito à livre escolha das mulheres. O nosso presidente, Michel Temer, defendeu que o debate sobre possíveis mudanças nessa legislação para ampliar as possibilidades de aborto seja feito no âmbito do Congresso Nacional. A posição do governo, encaminhada à ministra Carmen Lúcia por meio de um documento da Advocacia Geral da União, defende a legislação atual e afirma que devem ser ouvidos os diferentes setores da sociedade brasileira, fazendo valer então o respeito à democracia. De acordo com uma pesquisa do IBOPE, divulgada em fevereiro deste ano, 64% da população acreditam que a interrupção da gravidez é uma decisão que cabe apenas à mulher. Houve um crescimento, infelizmente, de 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento realizado em 2010. No total, foram entrevistadas 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 143 municípios brasileiros. No fim de 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já havia tido o entendimento de que o aborto nos 3 primeiros meses de gestação não configura crime. Na ocasião, os magistrados da primeira turma analisavam um processo em que 5 pessoas foram presas em uma clínica de aborto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Apesar de ter sido uma decisão de uma turma, que é formada por apenas 5 dos 11 integrantes do tribunal, a iniciativa pode influenciar a decisão de juízes pelo Brasil. A decisão do ano passado
levou a Câmara dos Deputados a se movimentar para tentar impedir o aborto, mesmo nos casos com menos de 3 meses de gestação. Naquele mesmo dia, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, determinou a criação de uma comissão especial para discutir o tema. O objetivo de Maia era rever essa decisão tomada pelo Supremo. A medida do Supremo também foi bastante criticada por parlamentares, entre eles o coordenador da bancada evangélica, João Campos. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, apesar de ter se posicionado inicialmente a favor da descriminalização, ressaltou que deveria ser dever do Estado evitar o aborto com políticas de educação sexual, distribuição de anticoncepcionais e uma rede de proteção e apoio às mulheres. A comissão especial criada por Maia irá analisar uma proposta de emenda à Constituição que trata sobre licença maternidade em bebês prematuros, mas também tem a intenção de deixar claro no texto que o aborto deve ser considerado crime a qualquer tempo da gestação. Atualmente, a prática do aborto só não é punida, com prisão inclusive, caso a gravidez seja resultado de um estupro, caso haja risco para a vida da mulher ou no caso de fetos anencéfalos. É tempo de acompanharmos de perto todas essas discussões, pois trata-se de um tema onde há pouco esclarecimento. Muitos ainda não sabem afirmar se acreditam que o feto já se configura num ser vivo, inteligente ou não, preferindo acreditar que aquele pequeno bebê de até 3 meses de gestação seja um ser amorfo e que não seria, portanto, tão grave assim exterminá-lo em função da escolha da mãe. Lembrando das palavras da nossa doutora Marlene, lembrando ainda de toda a sabedoria da providência divina, vamos lutar a favor da vida e torcer, fazer o nosso possível para que o melhor aconteça. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos e amigas. Eu já mencionei diversas vezes aqui no nosso programa um livrinho chamado Sinal Verde do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu aconselho a todos obterem este livro de alguma forma, porque ele trata de assuntos comportamentais da vida prática à luz da grande lição do amar ao próximo como a si mesmo, de forma simples, direta e de fácil assimilação. Dele podemos tirar várias ideias para trabalhar com jovens e crianças, inclusive. A lição 33, com o título Hábitos Infelizes, traz um rol de comportamentos que devemos simplesmente eliminar do nosso modo de agir. Vejamos alguns deles. Usar pornografia ou palavrões, ainda que supostamente na moda. Gente, nem precisa comentar muito essa parte, acredito. Aos que argumentam que está na moda e é muito comum hoje em dia, eu respondo, tudo bem. Então deve ser normal também expressar-se com palavrões ou falar pornografia durante uma entrevista de emprego, né? Ou para conseguir uma vaga num curso legal ou para concorrer a um prêmio. Ora, se fosse normal, não haveria problema algum falar ou mostrar pornografia e falar palavrões nessas ocasiões, concordam? Se não é aceitável nessa situação, é porque não presta, porque desvaloriza a pessoa que assim agir. Conclusão, tal costume não é bom para ninguém. Outro hábito infeliz, comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Aqui cabe bem a expressão fazer aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Quem gosta de ter a sua vida na boca do povo comentada de forma negativa? Essa é a pergunta. Por mais que convivamos com alguém, a situação pela qual está passando a aflige de modo particularíssimo, sendo tremenda falta de caridade sair criticando, censurando isto ou aquilo da pessoa. Outro hábito, falar aos gritos. É fato,
Já perceberam o quanto é incômodo e desestruturante estar num lugar em que as pessoas têm o hábito de falar gritando? Grito não combina com equilíbrio, com segurança, com confiança e outras tantas qualidades. Ao contrário, denota desequilíbrio, fraqueza, enseja até medo em algumas situações. Assim, a ordem é vigilância máxima e reduzir o tom da voz em qualquer circunstância. Outro hábito, comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Se tem um hábito pernicioso em todos os sentidos, este é o hábito de comparar. E, infelizmente, muitos pais acabam adquirindo este hábito para a tristeza dos filhos e frustrações deles mesmos. Comparar comunidades é, por exemplo, comparar povos de um país com de outro país, depreciando os costumes de um e enaltecendo de outros. Também é comum comparar comunidades de uma mesma cidade, Zona Sul com Zona Norte, por exemplo, ou o bairro tal com bairro tal, sempre menosprezando um em relação ao outro. Este hábito demonstra desrespeito e falta de conhecimento, pois um ser humano é diferente do outro, e a união destes leva em conta as variáveis do meio, as necessidades coletivas e condições materiais diferentes. A comparação com intuito pejorativo só fará reforçar alguns dogmas que em nada contribuem. Comparar filhos, então, é o pior dos erros que cometemos como pais. Nossos filhos são nossos filhos que reencarnam com finalidades e condições diferentes entre eles e entre estes em relação aos filhos dos outros. Cada filho requer dos pais orientação, compreensão e, assim, um impulso para dominarem seus pontos fracos e apoio para melhor utilizarem os seus pontos fortes. Por isto, filhos dos outros são filhos dos outros que devemos respeitar, assim como devemos respeitar os nossos filhos nas suas qualidades e nas suas carências. Usamos o exemplo dos filhos, mas em se tratando de família, não paramos por aí. Quantas mulheres vivem comparando o seu marido com o da vizinha, o quanto o marido não passa, e quanto o marido tem, assim, que não passa um dia sequer sem exaltar as qualidades de fulana, né, e qualidades que a sua mulher está longe de possuir, segundo ele, né? Tá aí um vício que devemos extirpar de nós para todo o sempre. Outro hábito, ignorar conveniências e direitos alheios. É o que mais se vê, infelizmente, e em qualquer lugar. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, no local público, então não escapa nem às casas religiosas. Não precisa ir muito longe. Mesmo possuindo assentos nos transportes coletivos, reservados para idosos, pessoas com crianças de colo e gestantes, tem muita gente jovem com perfeita saúde se fazendo de desentendido, ou até em tom de desafio chulo, que se sentam nesses bancos deixando os verdadeiros destinatários de pé. Já repararam como no trânsito parece que muitos atrás do volante ignoram completamente o outro? São muitos os exemplos que verificamos nas vias públicas e nas estradas. Por exemplo, quando estacionamos, quantos estacionam seus carros de qualquer jeito numa vaga na rua que poderia perfeitamente servir para 2 veículos? Quantos fazem ultrapassagens perigosas porque acham que a sua pressa é mais importante que a pressa do outro? Dizemo-nos cristãos que Jesus é o nosso modelo e guia. No entanto, em nenhuma passagem que nos escreveram seus apóstolos, temos conhecimento que Jesus
teve privilégio ou que ele se considerava acima dos direitos dos outros, mesmo dos mais miseráveis que ele ajudou. É bem o contrário, não é? Gente, um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. E agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, mais uma vez sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Trouxemos hoje para a reflexão a lição 3, Ante as Crises do Mundo, do livro Encontro Marcado, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Emmanuel foca-se no comportamento individual perante as crises, as dificuldades da sociedade humana, os desregramentos do mundo. Diz Emmanuel, de modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais, tudo em reexame a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livres e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos esquecer, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim também é no planeta. Somos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam convosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto, assim, de tranquilidade e de socorro. O deserto é por vezes imenso, no entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol,
Uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição, para depurar os valores humanos é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar sempre. Boas reflexões, obrigado pela sua companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos que em junho deste ano teremos o Medinesp 2017, entre os dias 14 a 17. O tema desta edição será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News, o apresentador do programa Cidades e Soluções e também escritor espírita, André Trigueiro. Acessando o site do evento www.medinesp2017.org.br, vocês podem fazer as suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e também os temas que serão abordados. O evento acontecerá no Centro de Convenções Rio Centro, localizado no bairro do Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. É o segundo maior centro de convenções da América Latina. E o Medinesp, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados no tema, sejam ou não profissionais da área de saúde. E gostaríamos de lembrar a todos vocês, mais uma vez, que mandem as suas dúvidas e sugestões para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham todos uma ótima semana e até a próxima!